É com você, profissional da saúde, que queremos falar hoje. Médico, dentista, biomédico, donos de laboratório, de análises clínicas, de imagem também. Eu sou Alan, consultor e mentor na parte comercial e treinamento. Junto comigo está a doutora Juliana, a Renata na parte contábil. Doutora Juliana, quero te conhecer um pouco, para o pessoal também estar entendendo a tua expertise de mercado. Lembrando que nós somos um time que trabalhamos para o profissional da saúde, tanto na parte comercial, financeira com a contabilidade, jurídica e fiscal. Eu sou a Juliana Conte, eu sou advogada há mais de 30 anos e há aproximadamente 22 anos trabalhando exclusivamente com os profissionais da saúde. Na parte tanto de direito médico, direito hospitalar, odontológico e na parte de direito tributário para o profissional da saúde, especializado para o profissional da saúde. Resumindo, doutora Juliana, desde a parte de contrato, termo, prontuários e o planejamento tributário. O que entra o planejamento tributário? Planejamento tributário entra, na verdade, o crescimento profissional deste profissional da saúde, né? A maneira de crescimento dele, quando ele vai deixar de ser um prestador de serviço, vai passar a ser um profissional ou vai passar a ter uma empresa, que porte essa empresa vai ter, quanto que essa empresa vai pagar de imposto, quais são as atividades dela, quais são as exigências com relação ao paciente, ao serviço que ele vai prestar, se ele vai ter outros profissionais trabalhando para ele ou não. Então, esse crescimento profissional, em termos empresariais, o crescimento da empresa dele, né, entra no planejamento tributário e no planejamento fiscal. E junto a Renata, contadora no segmento da saúde, esse grande mistério, né, Renata? Receita, não receita, qual que é a parte fiscal, notas fiscais? Fala um pouquinho da sua expertise também de mercado. Eu sou a Renata, contadora há 12 anos do segmento de saúde, atendo tanto profissionais, dentistas, médicos, psicólogos também. Então, nesse grande período de experiência, a gente percebe a necessidade de ter o faturamento fiscal comprovado. Isso a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, para vocês entenderem melhor qual que é a vantagem de ter uma empresa regular e não viver sonegando. O crescimento profissional desse médico, desse dentista, ele está diretamente ligado também à sua organização e à sua gestão, né? Porque para ele ter um bom faturamento fiscal, um bom faturamento na sua empresa e crescimento, ele deve estar organizado administrativamente, comercialmente, porque tudo isso vai refletir, né? Reflete numa linha de crédito, reflete num lastro financeiro para o financiamento de um imóvel, de um equipamento mais moderno. Então, essa organização que vem desde lá do próprio prontuário médico do paciente que ele atende, até mesmo o contrato de prestação de serviço com profissionais terceirizados, com a alocação da sua clínica ou aquisição de alguma coisa. Então, tudo isso precisa estar de maneira organizada para que ele possa ter um crescimento, né, organizado também. É isso, profissional da saúde. Lembrando sempre que tanto a parte comercial, quanto a parte financeira, quanto a parte jurídica é uma setorização. Precisa caminhar junto. É sobre isso que nós vamos hoje dar ênfase. Eu vou trabalhar como amador, vou ser profissional, vou no achismo, no hipotético, gero nota, não gero nota. Se o meu paciente me denuncia na parte de imposto, fez um tratamento o ano passado, não gerei uma nota, mudei de consultório, ou um prestador de serviço atendeu na minha clínica, não tem nota, agora o paciente recolhe. Precisa do contrato social, não precisa, onde entra a pessoa física, onde entra o CNPJ do Simples, onde entra também a parte do presumido, para cima de 40 mil ali de faturamento. O que é importante ressaltar hoje é esse processo de planejamento mesmo do profissional em cima do crescimento da clínica. Essa tabela mostra de uma forma explicativa também toda a fiscalização.
a lógica de um Pix, a lógica de gerar nota ou não gerar nota, esse time, esse trabalho como um todo, que deixa ali o profissional da saúde resguardado mesmo, de nem sempre ele ter um conteúdo básico, um contrato, o time a gente entrega para ele uma certeza dessa setorização. Antes disso, eu quero uma pergunta para vocês que aconteceu muito esse ano, referente a não gerar nota, não gerar recibo. Antes disso, tem alguma coisa que desejam complementar? Que vem? Tá. Aconteceu muito esse ano, o paciente retorna à clínica pedindo uma nota fiscal por um imposto de renda, porém aquele profissional ele não gerou nota, ele não tem termo de consentimento, ele não tem contrato de prestação de serviço, não tem nenhuma blindagem alinada também para ele. O que a gente vê muito também, passou o dinheiro numa conta física e não numa conta jurídica, e o paciente, no caso, ele se sente lesado. Por que ocorre a denúncia do paciente, tanto via site ou ali direto dele na parte com a Receita, se o profissional ele não faz um trâmite desde o ano anterior de forma correta? Por que isso vem acontecendo de uma forma frequente, doutora Juliana? Se falarmos apenas da parte da emissão da nota fiscal, ou melhor, da não emissão, não fornecimento dessa nota fiscal ao paciente, isso provavelmente está ligado a ele não poder, dentro da declaração de imposto de renda dele, declarar aquela despesa. Que ele foi lá, ele fez o tratamento, ele pagou e ele tem direito de abater essa despesa no seu imposto de renda pessoa física. E se ele faz alguma denúncia ou alguma comunicação nesse sentido, é justamente para ele poder fazer esse abatimento e também diminuir a sua cota de imposto, né? Isso falando em não fornecimento de nota fiscal. Isso é comum ser feito? É muito comum, porque mesmo sem a emissão da nota fiscal ou sem a emissão do recibo, o paciente tem meios para comprovar que ele fez aquele tratamento. Quais os meios? Fatura do cartão de crédito, transferência bancária, transferência de Pix, o extrato. Então, a efetivação desse pagamento para o profissional já é suficiente para ele lançar essa despesa na sua declaração de imposto de renda. Entendi. Então, hoje... E se o paciente lança essa despesa na sua declaração de imposto de renda, mesmo não tendo a nota fiscal em mãos, essa informação vai ser cruzada, porque como não foi emitida a nota fiscal ou não foi emitido o recibo, o profissional que omitiu essa emissão, ele obviamente não vai declarar. E isso vai dar uma inconsistência, que pode gerar um processo administrativo fiscal, finalizando por uma autuação de uma sonegação. Quando entra a atuação da sonegação, qual é o tipo de processo? Aí depende muito mais do auditor, tá? Mas, a princípio, existe o auto de infração, que é a cobrança de multa, o próprio tributo, que deixou de ser recolhido, e mais a multa incidente sobre ele, mas também pode virar um processo criminal. Como a maioria das vezes. É comum. O que é interessante também, né, Renata, é entender um pouquinho de como é feito o cruzamento dessas informações junto com a Receita e por que está se falando tanto também agora para o profissional da saúde a necessidade do extrato fiscal. Extrato fiscal, além de uma organização financeira do CNPJ, para uma linha de crédito, para uma organização mesmo para trabalhar de forma regular, isso que a doutora colocou é de extrema importância porque o paciente está solicitando uma nota de um ano anterior, muitas vezes de 10 meses atrás, 12, 13, 14, e se esse profissional ele muda de clínica, se esse profissional trocou a recepcionista, trocou o sistema de gestão, não está muitas vezes morando naquela cidade, isso vai trazer para ele várias formas de dor de cabeça, vamos se dizer assim. O que mostra para a gente como que é feito esse rastreio, Renata? A
Aqui a gente tem, bem simples, né, o que seria esse mapa do cruzamento das informações. Então, a gente chama aqui, esse T-Rex é como se fosse o supercomputador da Receita Federal. Então, todas as informações, elas são centralizadas ali. Então, aqui, no caso das clínicas, hospitais, planos, a gente envia, o escritório de contabilidade vai fazer o envio até dia 28 de fevereiro, a ADMED, que é a declaração que a gente envia as informações com as notas fiscais que as clínicas emitiram para os seus pacientes. Então, essa informação ela vem antes do imposto de renda. Pode ver que ela é o último dia dessa informação. No dia seguinte começa o imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque a Receita já coletou as informações das clínicas, ok? Então, ela já tem tudo lá, as clínicas informaram o que elas emitiram de nota para cada CPF. E aí, a partir do dia 1º de março, começa o imposto de renda da pessoa física. E aí, a Receita já conseguiu colher essas informações. Então, quando você vai na declaração pré-preenchida da pessoa física, do paciente, essa informação já deve aparecer lá para ele. Ó, você gastou aqui na clínica tal isso, na clínica tal aquilo. E se não aparece? Aí o paciente vai pensar, tá, mas eu gastei esse dinheiro, por que não está puxando aqui? Aí ele vai ligar para a clínica. E a minha nota fiscal? Aí se a clínica não emitiu essa nota fiscal, não vai estar aparecendo ali. O que acontece? O paciente que tem o direito dessa nota, ele pode solicitar que essa clínica reabra todas as declarações que ele fez no ano anterior, do ano calendário anterior, corrija, emita essa nota fiscal retroativa e, consequentemente, vai ter todas as multas e consequências desse processo que ele vai ter que refazer. Profissional da saúde, presta muita atenção. Se o paciente solicitar a reabertura da nota fiscal, isso é possível? Sim, é o direito do paciente ter essa nota na data do pagamento, porque a competência é a data do pagamento. Tá, mas Renata, na minha clínica tem vários prestadores de serviço. Vou dar um exemplo no dentista, no caso. Eu sou clínico geral, mas eu vendo serviço de implante, eu contrato o implantodontista, eu não tenho contrato com ele de prestação de serviço, eu não gerei nota fiscal para o paciente. Ele comprou o material lá, nós fizemos o rateio. O paciente vem até a minha clínica, muitas vezes foi o implantodontista que recebeu o dinheiro. Eu, como dono da clínica onde ele realizou o serviço, se ele vier a me procurar, eu preciso gerar uma nota fiscal para ele? Exato. Provavelmente o paciente vai pedir para a clínica emitir a nota, independente do profissional que está lá dentro. Aí ele precisa ter um processo bem amarrado de contrato, né? Que a Juliana vai poder explicar melhor, explicando qual que é o processo de atendimento, quem que é responsável ali pela emissão, pelo recebimento e pela responsabilidade fiscal. É porque, na verdade, nesse caso, esse dono da clínica, ele não vai ser apenas o responsável por recolhimento do imposto ou pela emissão da nota. Ele vai ser responsável técnico também sobre o resultado do tratamento. Se esse tratamento tiver alguma consequência ou algum dano para o paciente, é ele o responsável. Ele só vai conseguir se preservar, diminuir esse risco dessa responsabilidade ou até mesmo garantir um eventual direito de regresso se ele tiver um contrato com esse profissional. Mas, doutora, a gente ouve muito assim, né? E Renata também. É muito caro. Gerar nota fiscal é caro. Gerar um contrato é caro. Ter uma setorização. Eu vou tentar agora como pessoa física. Se o paciente... às vezes o paciente esquece. Mas se o paciente pedir... isso é de praxe, nós sabemos do mercado, viu, profissional da saúde, que vocês trabalham muito, a maioria ali, de forma um pouco irregular. Então, quando o paciente solicita, tem que dar uma extrema atenção para ele. Na verdade, é mais caro você não fazer o correto. Porque uma multa fiscal, além de você ser cobrado pelo imposto que você deixou de pagar, você vai ter esse imposto ele pode gerar uma multa de até 150% do valor dela. Um auto de infração, uma ação de indenização por um tratamento, por uma consequência danosa num tratamento, onde você não tem um bom prontuário, um bom histórico do paciente, plano de tratamento, contrato de serviço, contrato com o profissional terceirizado que vai executar o serviço para te dar essa retaguarda e essa tranquilidade, vai sair muito mais caro, porque um bom profissional, um bom advogado para fazer uma defesa, as defesas normalmente elas não se restringem apenas à esfera judicial, mas também vai para os conselhos regionais de odontologia,
de medicina e da área profissional relativa, aonde é julgado também e tem o processo ético disciplinar. Tudo isso é muito caro para o profissional. Uma indenização hoje média, nós estamos falando aí em torno de 50, 80 mil reais, dependendo dos danos. E você, dentro desse processo, você paga não apenas o advogado, mas paga a perícia, porque para você comprovar que o tratamento foi adequado, você vai precisar pagar um perito judicial. Então, é enganoso pensar que é caro você estar organizado, que é caro você pagar o tributo correto, né? Sai muito mais caro, por quê? Primeiro, porque você tem que ficar confiando nas pessoas, que as pessoas também vão omitir alguma coisa, né? Você não vai estar confortável porque se o paciente der um problema, você já vai começar a pensar, nossa, se eu tivesse dado um termo de consentimento para ele, se eu tivesse feito o se, e se ele for na justiça, e se ele fizer isso, e se ele denunciar, como que eu vou resolver tudo isso? Então, essa conta, ela é muito maior, e não apenas só de ordem financeira, mas emocionalmente ela esgota o profissional, ela tira o profissional do foco, ela tira, esmaga psicologicamente, emocionalmente. Então, assim, você crescer, ter uma equipe que te oferece essa solução, que te oferece essa retaguarda, né? Essa tranquilidade que minimiza todos esses riscos para você de maneira, né, a demonstrar, porque a gente conhece casos que até mesmo quando o profissional não tem a culpa, ele pode também ser condenado numa ação judicial, se ele não tiver a documentação correta, se ele não tiver um bom prontuário médico, um bom prontuário escrito, o histórico daquele paciente para demonstrar que o tratamento que foi feito, ele vai sim ser condenado, ele pode ser o melhor profissional da saúde, ele pode ser o melhor profissional na área dele. Detalhe, quando tu fala da parte de documentação do paciente, ele também precisa de ter toda a parte de documentação como empresa. Sim. Locação do espaço, ele precisa ter toda a parte também fiscal em ordem, porque assim, de nada adianta também eu ir prestar um serviço numa clínica de um parceiro e eu não ter uma noção de como que está a clínica do parceiro. Aquela famosa história, né, doutora? E a Renata ouve também muito isso. É um tratamento parcelado. Quando ele terminar de pagar a 12ª parcela, eu gero nota. E no 4º mês do tratamento tem um dano. Tem uma intercorrência. Quais seriam os documentos básicos hoje para um profissional da saúde que está saindo da pessoa física? Nós vamos falar também isso, tá? Profissional da saúde, a pessoa física dificilmente vai sobreviver no mercado. Que ele precisa para se tornar o empresário. As nossas faculdades, culturalmente, não formam o profissional da saúde para ser empresário, né? Então, existe assim um desconhecimento de tudo isso. Então, um bom profissional, para ele alavancar a sua clínica, crescer e ter crescimento, ele precisa entender que ele tem que ter um bom relacionamento fiscal, que é desde constituir a empresa da maneira correta, com as atividades corretas, estar regular tanto com os alvarás, com o seu funcionamento, tá? Porque um alvará também, muitas vezes, ajuda numa defesa, ela é respaldo de que a clínica é correta, que está funcionando regularmente, que ela foi fiscalizada, ela está de acordo com as normas, né, da vigilância sanitária, da legislação e tudo isso. Então, quando o profissional atende esse paciente, ele precisa dar o conforto para esse paciente, no sentido de que o paciente também vai se sentir confortável para fazer aquele tratamento. Então, os termos de consentimento são as informações, um bom prontuário médico são as informações que ele vai ter daquele paciente. E se a clínica for maior e ele não atender sozinho, ele também precisa estar respaldado
contratualmente com os demais profissionais. Qual vai ser a forma de remuneração desses profissionais? Até onde vai a responsabilidade desses profissionais, a responsabilidade da clínica, né? Quem é o responsável pelo plano de tratamento? Então, existe uma interligação de muitas coisas. Não basta você ter apenas a pessoa jurídica constituída, né? É muito comum a gente ver contrato social de clínicas odontológicas que fala assim, atividades da área odontológica. Tá, mas se daí você vai lá e fez o quê? Eu fiz um implante, eu fiz uma cirurgia bucomaxilar. Mas o profissional está habilitado para fazer isso? Né? Então, assim, ele tem aquela especialidade, ele tem aquela... Então, assim, um bom contrato social é fundamental para te dar esse respaldo, para te dar um enquadramento fiscal que, a princípio, parece complexo, mas não é, né? Muitas vezes, profissional de maneira equivocada, a Renata pode explicar isso, eles... eu vou fazer uma pessoa jurídica, mas eu vou entrar no simples. O simples, de simples só tem o nome, tá? Ele é um sistema muito mais complexo do que um lucro presumido e por isso ele tem uma série de limitações, ele tem uma série de exigências. Uma delas, e a principal delas, e que é o que todo profissional da saúde quer, é crescer. E quanto mais você cresce, mais caro você fica para permanecer no simples. Pegando esse gancho agora, Renata, vem muito do ano passado que tem muitos profissionais do segmento da saúde sem crédito. Tem muitos profissionais que relatam, não consigo financiar um carro, não consigo mais financiar um imóvel, porque eles acreditam que movimentação bancária agora é uma defesa como crédito. Nós sabemos que os equipamentos são caros, manter uma clínica, um consultório é muito caro, porém a forma que a maioria trabalha, que nós sabemos que é de forma irregular também, a partir do momento que tu não gera uma nota para um extrato fiscal, para um balanço, para um controle, tu já não está trabalhando de forma correta. Por que está tendo essa leva no mercado? Lógico, em vários setores, em vários segmentos, mas o profissional da saúde, mesmo vendendo 10 mil, 12 mil, movimentando a conta dele 18 mil por mês, ele não consegue hoje financiar um consultório próprio, ele não consegue muitas vezes comprar um terreno, ele não consegue muitas vezes ter um aumento de limite no cartão. Primeiramente, tem que entender qual que é a diferença do faturamento fiscal e faturamento real. Há um tempo atrás, né, o profissional chegava no banco e falou assim, eu quero aumentar a minha renda com o meu extrato bancário. Mas hoje em dia, isso é o faturamento real. O faturamento real é tudo que entrou na conta. Mas o fiscal é que você tem documentos para comprovar. Qual que é a diferença? A diferença do documento fiscal para o real, essa diferença de valor é uma sonegação, tá? Não tem como dizer que o seu faturamento fiscal e o seu faturamento real são iguais. Calma aí. Segura. Tá. Presta atenção, profissional da saúde. Tudo que eu movimento, eu preciso declarar. Exato. Aonde que entra a sonegação do faturamento real e do faturamento fiscal? Vamos dar um exemplo. Acabei de me formar, sou pessoa física, fiz um curso de final de semana. Vamos trabalhar novamente na odontologia. Estou aplicando botox, preenchimento, comecei a vender um ticket de 2, 3 mil ali na minha pessoa física, o paciente fez automaticamente via Pix ou ficou de me pagar por mês, uma faceta de resina, 3 mil, 4 mil, isso não é faturamento real. Todo o dinheiro que entrou na conta é o faturamento real. Só que para ser um faturamento fiscal, ele precisa do documento fiscal. Então não tem não tem é valor. Para o banco, ele só vai te dar o crédito com o documento que você comprovou que ele é um documento fiscal, que você pagou o tributo sobre ele. Ok? O documento fiscal, como eu consigo? Para o profissional, pessoa física, um recibo de profissional autônomo, com as devidas retenções, e para uma prestador de serviço pessoa jurídica, a nota fiscal. Mas eu não quero pagar muito imposto. Aí você precisa de fazer um planejamento tributário
identificar qual o seu melhor momento. Geralmente, no início da carreira do profissional de saúde, ele inicia, né, com pessoa física. Mas isso para quem é residente, quem está muito no início mesmo. A partir dali já começa a se compensar abrir uma pessoa jurídica e grandes chances de já ir direto para o presumido. Eu sou um implantodontista. Vendo e movimento para cima de 40, 50 mil. Compensa eu ficar na pessoa física? Não. Compensa eu ficar no simples? Também não. Existe algo depois do simples para o profissional da saúde, no caso, o dentista que hoje está na pessoa física, ele já tem uma movimentação, porque quando a gente fala de 40, 50 mil para o implantodontista, é 3, 4, 5 pacientes no máximo ali. Qual que seria a lógica para ele, devido ao extrato fiscal? Já vamos entrar na parte do enquadramento fiscal também. Qual é o tipo de CNPJ que cabe para um profissional? Até o ortodontista, hoje os alinhadores invisíveis, que tem 10, 15 mil por tratamento, qual seria o tipo de enquadramento dele no CNPJ? Como ele faz muitos procedimentos com esse faturamento, o adequado é ir para o presumido e utilizar da equiparação hospitalar, que a Juliana pode explicar um pouco melhor. Então, hoje, um dentista, ele tem a opção pessoa física, ele tem a opção CNPJ, pessoa, no caso, o simples, e no caso, o profissional, ele tem a opção presumido. Por que não é falado tanto, doutora Juliana e Renata, nessa modalidade no segmento da saúde? Lógico, não aprende na faculdade, não aprende na pós, não aprende no mestrado. E o pior, faz essa movimentação sem nota, dali um ano, chega um mês que precisa gerar 200 mil, 300 mil, retroativo. Vamos entender muito isso porque é de praxe de mercado, o pessoal da cirurgia está trabalhando na pessoa física e nem ter conhecimento do que é um lucro, do que é um CNPJ na parte do presumido. Então, vamos lá. Na área da contabilidade, tirando algumas exceções, como a Renata, que faz parte da nossa equipe, a grande maioria dos profissionais fazem a chamada clínica geral. Quando nós falamos na área da medicina e quando nós falamos na área da odontologia, especialmente, nós falamos em ortodontistas, em endodontistas, nós falamos em cardiologistas, em gastro, em neuro, né? Você não vai no oftalmologista para ver um problema de coração, tá? Só que na contabilidade você vai no contador. Você não vai no contador da saúde, você não vai no contador da oficina mecânica, você não vai no contador da área da estética ou da área de salão de beleza ou na área imobiliária, você vai no contador. O contador, como regra geral, no nosso, a nível Brasil, nós temos uma contabilidade generalista, tá? Nós temos um complexo de leis tributárias no nosso país, muito volátil. Ela todo ano tem coisa nova, todo ano tem uma legislação nova, uma exigência nova, né? Esse ano nós temos aí, a última foi a tal da DIRB, né? Que é uma declaração que as clínicas, hospitais, todas as empresas que têm algum tipo de benefício fiscal precisa fazer, né? Foi implantada. Então, quer dizer, cada vez mais a Receita está fechando o cerco. Então, é fundamental que o profissional da saúde que queira crescer, que queira crescer com tranquilidade, sem correr risco de uma autuação, de uma fiscalização por sonegação fiscal, ele tenha um profissional habilitado a fazer um planejamento tributário, fiscal para ele, adequado para a atividade dele, voltada para a atividade dele, né? A atividade da área da saúde, a gente precisa entender que ela é um serviço de interesse público. O governo não tem, o Estado, ele não tem condições de atender os 220 milhões de pessoas. E por isso ele dá incentivos para quem faz isso, esses incentivos fiscais. Então, hospitais, clínicas, dentistas, todos os profissionais, a grande maioria dos profissionais que atendem a área da saúde,
em razão dela estar prestando um serviço de interesse público, ela tem uma legislação específica na área tributária e que traz incentivos. Só que o profissional da saúde é justamente aquele profissional que não aprendeu na faculdade se preparar para ter um negócio, para ter uma empresa, então ele também desconhece. Como o contador dele é um contador generalista, coloca ele na regra comum de todo mundo, porque não tem erro, né? Não sai do bolso dele o pagamento das DARFs, né? Então, assim, é muito importante você conhecer a sua área, né? O pessoal da área da saúde tem N benefícios para serem buscados e para diminuir. Então, muitas pessoas jurídicas acham que o Simples Nacional é um grande negócio para eles. Só que o Simples Nacional, ele já nasce sendo considerado um benefício para a pessoa jurídica. Porque ele é um simples. Então, ele tem várias tabelas, os famosos anexos, e que cada atividade se enquadra num desses anexos. E a atividade da área da saúde, existem 2 anexos para a atividade da área da saúde. O primeiro, que é o anexo 3, começando com imposto por volta de 6%. Conforme vai aumentando o faturamento, a alíquota de imposto vai aumentando também. Só que para você ficar nesse anexo 3, onde as alíquotas são menores, o imposto é menor, existe um monte de exigências para você cumprir. Se você não cumpre essas exigências, você cai automaticamente no anexo 5, que a primeira alíquota, a mais baixa, é 17,5%, que é mais alta do que o lucro presumido sem nenhum benefício. Mas, doutora, vamos trabalhar o que acontece hoje na prática. Meu contador nem fala comigo. Eu estudei para ser profissional da saúde. Eu não vou saber da parte fiscal, da parte tributária de forma nenhuma. Como que eu vou ficar sabendo se eu preciso estar no anexo X, no anexo Y, se eu simples ou presumido? Porque assim, voltando até na pergunta, Renata, está cada vez mais visível o não acontecimento de crédito na praça, de não conseguir crédito. Então tem ali o pilar. Se ele já não está trabalhando de forma fiscal correta, possivelmente lá na frente ele não vai ter o crédito. Como que eu, profissional da saúde, porque o Brasil se forma em manada, né? Tanto dentista, médico, biomédico, o pessoal que vem da parte de harmonização orofacial agora também. Como que eu vou conseguir ter um controle, uma noção hoje no mercado? Porque assim, o meu contador não pede um balanço, entrada e nem saída. Então pode ser que até as DARF que ele me manda é aleatório os valores de um mês para o outro. Se eu estou no Simples. Como que eu consigo ter um acompanhamento do que eu estou pagando, do que eu não estou pagando? Como que isso na prática pode ser visto? Por que o teu faturamento real não é igual ao teu faturamento fiscal? Deveria ser. Por que não é? Porque você não emite nota de tudo que você fatura. Certo? Então, a tua movimentação bancária, das tuas entradas, do teu faturamento, ele não vai conciliar com o teu extrato fiscal, porque você está sonegando. Então, a partir do momento que você não tem indicadores reais do que você fatura, da tua atividade, você não tem como fazer um planejamento. Então, você precisa saber desses indicadores. E quando que você vai saber dos indicadores? Quando você se organizar. Quando você souber quantos contratos de prestação de serviço você fez, quantos planos de tratamento você fez, né? Quantos pacientes você atendeu naquele mês. Se você atendeu 40 pacientes, você tem que ter 40 notas fiscais, tem que ter 40 planos de tratamento. O ideal. Aí você vai ter os indicadores corretos para você poder fazer um bom planejamento. Vale a pena eu ficar como pessoa física? Não, olha, eu preciso
contratar mais 2 profissionais porque eu tenho mais 2 cadeiras no meu consultório, ou eu tenho 2 salas vazias. Ou eu passo 3 dias da semana fazendo cirurgia e meu consultório fica vazio. A maioria Então, dos casos. Mas como que você vai dimensionar isso se você não tem indicadores? Você só tem indicadores se você estiver organizado. Tá, vamos trazer para a prática, né? Um cliente nosso, hoje que precisa da parte comercial, vender, precisa da parte fiscal, precisa de toda a organização de contratos, a equiparação. Renata, se hoje o meu crédito for negado, o que eu faço? Primeiramente, vai ter que se planejar para conseguir esse crédito, mas para o futuro. Não vai conseguir. Eu preciso para esse mês. Eu sou profissional da saúde. O profissional da saúde tem um status para se manter, precisa ter uma clínica boa, precisa ter um carro muito bom. Não, Renata. Eu, profissional da saúde, caí na loucura lá, comecei a reformar minha clínica porque eu quero colocar mais 2 consultórios. Não tinha planejamento nenhum. Vamos pensar dessa forma. Mas eu quero pôr um porcelanato de R$700 o metro quadrado, TV no teto, quero um banheiro totalmente reformado, só que eu preciso de um investimento de 200 mil para colocar mais 2 consultórios para rodar. O meu crédito foi negado. Dali quanto tempo que eu vou conseguir voltar atrás do meu sonho, daquilo que eu planejei, que eu falei? Porque o que acontece? Como o segmento da saúde é uma lucratividade absurda, existe o imediatismo também de forma absurda. Então, às vezes, o profissional começa a fazer sem um planejamento, sem um direcionamento, sem ter um contador bom. Sempre, né, profissional da saúde? Sempre. Como assim no futuro? E aí, o meu sonho, a construção, comecei uma especialização porque eu acredito que o paciente vai vir comprar. Como que eu vou realizar esse meu planejamento financeiro? Primeiramente, se ele depende somente do crédito para conseguir realizar esse sonho, ele infelizmente vai ter que enxugar alguma despesa para se planejar, porque o banco não vai liberar um crédito e de imediato se ele não tem como comprovar. Porque, por exemplo, quais são os fatores que causam a negativa ali do crédito? Primeiro, o faturamento real não é o faturamento fiscal, que é exatamente isso. Tudo que entra, todos os contratos precisam de nota. Por quê? Porque essas notas vão gerar as declarações que a gente, na contabilidade, vai enviar. Essas declarações ali. A gente vai enviar, por exemplo, para os bancos, ele tem a E-financeira. Então, essa E-financeira são a informação de que a receita que entrou, a receita foi tributada. Então, o faturamento que entrou, o faturamento foi tributado. Por que o banco, hoje em dia, ele não deixa mais, ele não libera mais crédito só com o movimento do extrato? Antigamente acontecia isso. Porque o extrato, ele não necessariamente, o que entrou no banco não é necessariamente o faturamento. Ele pode ser uma transferência entre contas, ele pode ser o reembolso, pode ser outras movimentações só para girar, sendo que não é faturamento. E também o banco, querendo ou não, ele também é fiscalizado, né? Então, ele precisa também ter o respaldo do que ele está fornecendo crédito para uma pessoa que está regular, que não está sonegando, ok? E uma outra informação, a gente tem também o COAF, que está aqui do ladinho. Esse COAF é uma informação que os escritórios de contabilidade enviam para a Receita dizendo que seus clientes estão adimplentes, que eles não têm nenhum tipo de movimentação fraudulenta. Então, uma outra informação. Então, o contador, hoje em dia, ele não pode mais emitir uma declaração de faturamento. Antigamente existisse, assina aqui para mim, pega o meu extrato bancário, soma e assina. Hoje você não acha mais contabilidade que faz isso, por causa do COAF, porque a gente está sendo fiador, a gente está assinando uma declaração falsa perante o fisco. Porque se o faturamento que entrou na minha conta não é o faturamento que foi tributado, ele é um faturamento sonegado. Então, uma informação que eu estou sendo fiador de uma sonegação do meu cliente. Perfeito. Toda vez que eu faço uma solicitação de crédito no mercado, eu estou, então, praticamente dizendo, Receita, estou aqui. Exatamente. Receita, estou aqui. Então, isso é muito sério. Não é só como um salva-vida, o crédito, mas é para entender também a fiscalização. É 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, é 7 anos, já vamos falar sobre esse assunto. Então, até agora, para solicitar um crédito, se eu não entendo o meu real, o meu fiscal, se eu sonego o tempo todo, é muito sério para pensar que eu preciso de um crédito se eu estou trabalhando de forma irregular, porque automaticamente as minhas informações
tanto pessoa física como pessoa jurídica, está sendo enviada para a Receita. Isso, aí você tem dois problemas. Você não consegue o crédito e ainda levanta a bandeirinha do que estou precisando do crédito, né? Então, já levanta ali a suspeita para a Receita Federal. Uma outra questão que também influencia muito na negativa é o risco Bacen, que o Banco Central ele envia todas as informações, tá? Então, se esse cliente ele tem muita inadimplência, muito endividamento, ele também não vai conseguir esse crédito. Porque o Banco Central ele vai enviar para os bancos, né, a informação se essa empresa ou essa pessoa física ela tem muitas dívidas futuras, até 2, 3 anos para frente, se tem muitas dívidas de cartão, se tem muitas contas a pagar, e o seu faturamento dela já está equivalente às despesas, se esse endividamento dela já está utilizando todo o rendimento dela. Ele vai ver, então ele não tem mais possibilidade de me pagar, entende? Então ele vai postergar esse crédito, ele não vai liberar esse crédito agora se ele não vê que essa pessoa física ou jurídica tem condições de arcar com esse crédito que vai ser liberado. A única forma desse profissional, você deu o exemplo aí que precisa do crédito de imediato, é se organizar, porque senão ele vai estar fora do mercado. Exato. Porque o que a gente... Aí ele vai virar prestador de serviço para alguém que se organizou primeiro. Então, a única forma dele permanecer no mercado é se organizando. Se organizando em todos os sentidos. Comercialmente, para poder ter clientes e aumentar o seu faturamento. Aumentando o faturamento na mesma proporção, organizar a sua parte documental, desde funcionamento até a documentação de paciente, e fazer o planejamento fiscal, para que ele possa fazer essa conciliação entre faturamento real e faturamento fiscal, que é o que vai dar o crédito para ele. Ele vai ter crédito quando a Receita fala assim, aqui está tudo certo. Mas não é o meu gerente da conta, como era antigamente, que solicita? A gente vê muito isso, né? Querendo ou não querendo, já se passou 4 anos de uma pandemia e desde quando iniciou, e tem muitas mentalidades que estão presas lá no passado. Hoje nós temos uma infinidade de agências que fecharam na pandemia e não reabriram. Você não tem mais aquela pessoa do gerente que você conhecia e que ele avaliava ou avalizava o seu empréstimo. Hoje eles não têm mais essa autonomia. Eles obrigatoriamente jogam numa plataforma, num comitê de avaliação. Então, é tudo muito cartesiano. Então, muitas vezes, você fala assim, mas eu não tenho nome no SPC, no Serasa. Por que eu não tenho crédito? Se você pagar a conta em atraso, não necessariamente aguardar que isso vá para um cadastro de negativação, ainda assim é uma inadimplência. Se você pagar a conta reiteradas vezes, com 5, 10 dias, uma semana de atraso, isso já é atraso. Isso já é inadimplência. Isso já leva também à sua falta de crédito, porque você não é uma pessoa que está com as contas em dia. A oscilação de movimentação e de faturamento. Um mês eu vendo bem, outro mês eu não vendo, outro mês não entra dinheiro, o outro mês eu sonego. Também é o empecilho para o crédito? É que assim, a sonegação, ela não é uma coisa que ela está ali latente e que está todo mundo vendo que você está sonegando. Tá? A oscilação de faturamento não tem essa interferência, porque, na verdade, você faz sempre a apuração dos últimos 12 meses e faz uma média disso do que você não é assalariado, você está sujeito às políticas de mercado, à política econômica do país e tudo mais. Então, essa oscilação, ela não é um impedidor para isso, tá? E a sonegação não é uma coisa que está ali, olha, eu estou sonegando. Até porque você está escondendo, tá? E se te pegarem sonegando, você vai responder um processo de crime fiscal, um processo criminal da área fiscal, além de ser multado. Então, você sabe que você está sonegando, mas o banco, o teu prestador de serviço, não tem essa informação. Né?
Então, assim, a informação que o banco tem é uma presunção. Olha, ele só declarou, ele só emitiu 40 mil de nota, mas ele movimentou na conta 150. Mas quando que acontece? Necessariamente não é uma sonegação, pode ser dinheiro de repasse, dinheiro de reembolso, de algumas coisas. Por isso a importância da conciliação. Tá? Entendi agora. Mas não quer dizer que seja sonegação. Tá. Tá? É um conteúdo, né, que não é tão simples, principalmente que o profissional da saúde hoje, conhecimento muitas vezes é mínimo. Sim, nós já tem toda essa ainda falta de conhecimento na visão de não é engessado, porque o profissional quer algo engessado. Quero ter certeza que eu não caio. Quero ter certeza que eu tenho um crédito. O que a gente precisa entender ali com ele também, né, doutora Juliana, é como que funciona o fluxo. Como que acontece ou não acontece uma fiscalização. Porque muitas vezes eles querem uma resposta assertiva, isso não existe. Porque é aquilo que a gente fala, que você muito brinca, o sigilo só é para nós. Entre eles não acontece o sigilo. Mas muitas vezes o profissional, por ele não ter o conhecimento do caminho, porque é simples a gente falar do planejamento, do processo que precisa, e por isso na cabeça do profissional. Só que, da mesma forma que você falou, tem vários fatores, até econômico, que muda, que não depende mais hoje exclusivamente só de um contador, somente do gerente do banco dele, somente da parte fiscal. É o completo, é isso que é o nosso serviço. Hoje os nossos clientes, ele tem a parte comercial, a parte de treinamento, tem toda a segurança jurídica, todo o conhecimento jurídico, tem todo o acompanhamento contábil, todo o planejamento fiscal dele. E hoje, muitas vezes, o profissional, ele pega algo ali, ele vai pelo mais barato, que não existe nada barato, que depois se torna caro. E conosco, ele tem por completo todas essas informações. O Zoom pode ser comigo, com a doutora Juliana, com a Renata. Preciso de um suporte somente com a doutora, somente com a doutora. Toda a parte ali, como faz nota, não faz nota. Tem toda uma cobrança mensal dos contratos, se foi feito ou se não foi feito. Tem toda a parte também mensal de quantas notas ele gerou, porque o mundo vive no imediatismo. E esse imediatismo do profissional da saúde para crescer não pode ser mais amador. Porque o que a gente vê é custo, custo, custo. A gente escuta muito eles falando, é tudo muito caro, tudo tem um custo muito elevado. Lógico, tem equipamentos de vários valores, mas se ele não entende o básico de uma gestão comercial, de uma gestão administrativa, de uma gestão financeira, é essa parte que nós ficamos surpresos. Não adianta mês que vem você tentar um crédito de novo, que você não vai conseguir. Porque é aquilo que você fala, o danos, ele pode começar a partir de 80 mil. Se ele não tem nem crédito na praça, como que ele vai começar a pagar uma ação judicial? E é interessante, profissional da saúde, você entender que hoje a sua empresa, ela precisa ter uma setorização. E ter pessoas profissionais trabalhando contigo dentro do seu time. Porque o que eu vejo também, doutora e Renata, por mais que tenha conhecimento zero, eu vou pagar para ver. Aquilo que a gente escuta muito Pode falar, doutora. É porque assim, o que ele quer? Ele quer o crédito, ele quer crescer, ele quer comprar a viagem, ele quer ir para o congresso, ele quer fazer uma viagem. Ele quer tudo. Ele quer um carro novo, ele quer um equipamento novo para o consultório dele, para a clínica dele. Para tudo isso, ele precisa ter lastro financeiro. O que é isso? É ter patrimônio, ter renda comprovada, né? Então, assim, não tenho como... a sonegação é uma palavra até pesada, tá? Eles usam os termos assim,
É a sonegação. Um sinônimo. Eu não emito nota de tudo. Tá, então você está sonegando e você tem um caixa 2. Como que... Só para ficar no ar, como que eles descobrem? Qual que é o período? Qual que é o tempo? O que é fiscalizado? Como que é o processo da ação quando ele cai? Porque assim, a gente vê no dia a dia o profissional caindo até pela denúncia do paciente de gerar uma nota, pela compra de um bem, pela sonegação. Como que a Receita olha em cima desse processo? Ó, a Receita, na verdade, ela sabe tudo o que se passa com todo mundo. Como assim? A Renata está aqui. Esse SPID, esse T-REX aqui, eles fazem tudo isso. O que acontece é que, neste momento, a Receita não está interessada em você. Ela está interessada em outras empresas com uma sonegação, faturamento, um risco muito maior do que o seu. Mas a hora que ela quiser, ela sabe exatamente o que está acontecendo na sua clínica, na sua pessoa jurídica. Seja ela do Simples Nacional, seja ela do lucro presumido. A gente vê, no início do ano, várias empresas do Simples Nacional sendo excluídas do Simples Nacional. Tá? Esse ano rodou muito uma notificação da Receita dizendo que foram excluídos porque o faturamento não condizia com aquilo, com a movimentação bancária. Então, deu-se um prazo, a Renata está aqui, para que as pessoas corrigissem as suas declarações antes da Receita vir autuar. Olha, na sua declaração houve uma divergência de tantos R$1.000 no mês tal, no mês tal, no mês tal. Você tem 30 dias para fazer as retificações ou vai ser instaurado o processo. Tá? Então, a Receita hoje, ela tem as informações. Ela faz a fiscalização, normalmente ela escolhe um setor para ser fiscalizado em alguns períodos. Nós não temos hoje um número de fiscais suficientes para o número de empresas que a gente tem. Então, não é possível fiscalizar todo mundo. Por isso que muitas coisas passam ao longo de um período. Mas a hora que chamar a atenção, ou a hora que ela quiser vir, ela vai vir e ela vai achar. A gente escuta muito dos nossos clientes. Eu comprei um carro, eu caí. Eu comprei um imóvel, eu caí. Por que esperou? Tem muita essa preocupação, deixa dinheiro na conta, não deixa dinheiro na conta, até de questão política. Mas o que a gente vê na praxe, tem na prática ali também, de praxe dos clientes falando, é assim, eu caí quando eu adquiri um bem. Por que acontece isso? Justamente porque a informação vai para a Receita Federal. Está onde essa informação? Que informa? Se for imóvel, é cartório. Se for bem, veículo, é o Detran. Se for financiamento bancário, dinheiro que você recebeu de alguém entrou no banco, é o banco. Então hoje, se eu tiver irregular, eu vendi meu carro, eu vou realizar uma transferência, eu já estou dizendo Receita? Porque o teu veículo vai na tua declaração de imposto de renda. Seja se o veículo tiver no nome da pessoa física ou jurídica, ele vai na declaração do imposto de renda. É um bem que você está declarando. A hora que você vende, você vai deixar de declarar. Ah, mas o Renavan do carro é esse. Quem comprou o carro vai declarar aquele Renavan. Está lá o número. A mesma lógica de um financiamento também, Tá? do consultório, da clínica. Então, assim, é muito difícil hoje, dá muito trabalho você sonegar. Dá muito trabalho você não ter crédito. Muito. Entendeu? Mas dá muito trabalho, por quê? Porque está fazendo errado. Porque se você tiver uma boa escrituração do teu faturamento, do teu planejamento, da emissão das suas notas fiscais, dos seus contratos, da sua documentação, e isso estiver correto, primeiro, você vai ter um bom enquadramento, porque a gente estava falando lá do Simples Nacional e do lucro presumido, né? Grosseiramente falando, o Simples Nacional, nós temos aí uma alíquota mínima de 6%, com várias exigências, e o lucro presumido em torno de 14,5%. Sem exigências que tem aqui no Simples. O lucro presumido, você pode faturar
100 milhões por mês que você vai continuar pagando os 14,5%. No Simples, não pode. Conforme você vai subindo o teu faturamento, a sua alíquota vai subindo. Quando a gente entende que essa clínica aqui do lucro presumido, ela presta um serviço de interesse público, como eu falei lá atrás, ela tem incentivo fiscal. E mesmo no lucro presumido, ela vai poder ter um benefício fiscal. E esses 14,5%, ele cai para essa alíquota aqui de 6%, sem qualquer das exigências do Simples. Porque o Simples tem N exigências, seja ela de ordem federal ou, se, como as prestadoras de serviço da saúde, como de ordem municipal. Tem município na lei do ISS, que é o que rege as prestadoras de serviço, não pode fazer parte de mais de uma sociedade, não pode ser administrador não sei do que, não pode ter bem disso, não pode faturar mais do que aquilo, entendeu? A sociedade tem uma limitação, não pode ser uma sociedade empresária. Então, existem N coisas a serem consideradas para você permanecer no Simples. E isso ser vantagem. Né? Agora, você só vai conseguir um benefício fiscal se você tiver não apenas enquadrado corretamente, mas se você tiver com a sua documentação certa, porque quem que vai poder gozar de um benefício fiscal sonegando? E é óbvio, né, depois da explicação, né, tanto da Renata quanto da doutora, o porquê que o contador pede para você, profissional da saúde, entrar direto no Simples. Porque é simples, é pouco conteúdo, tu vai pagar pouco, tanto para o contador, que tu vai ter poucas informações também. E o que é interessante, tu vive disso, né? Todo enquadramento, a tua expertise de mercado, tanto no segmento odontológico quanto no segmento médico, é dentro dessa lógica. Então, você, profissional da saúde, que fatura, movimenta para cima de 40, 50 mil reais, e você está no Simples, possivelmente tem algo muito errado na tua parte fiscal. E o que pesa muito quando nós estamos em faculdade, universidade, falando sobre gestão, é por que o contador não fala. Eu acredito que hoje o profissional da saúde entendeu. Se tu paga ali o mínimo, tu vai ter o mínimo de informação. Ele não quer ficar trazendo o problema o tempo todo. E o que é interessante também, né, Renata, no teu trabalho, que é toda a parte ali do checklist da auditoria dos nossos clientes, vendeu para quanto? Gerou quanto de nota? É isso que ficamos em cima, doutora Juliana, o tempo todo no contrato de termo, enquadramento. A Renata, toda a parte ali do faturamento, se precisar aprender sobre a nota também. Doutora Juliana entende muito também da parte contábil. Eu na parte comercial, junto ali com a parte do call center, toda a parte de disparo, trazendo o paciente para a clínica, comprando. Então, automaticamente, quando nós já sentamos para fazer ali o planejamento do nosso cliente, na parte de implante, entrou 20 pacientes na parte da ortodontia, então já fica mais claro até a devolutiva para o nosso cliente, tipo, não, está na hora de mudar de faixa. Realizar um novo planejamento, porque assim, de nada mais vai adiantar trabalhar de forma amadora. Eu quero viver meu sonho. Eu fiz odonto, eu fiz medicina, eu fiz biomedicina, eu vou ser milionário, né? Até o que ensina na faculdade é totalmente antigo, até o conhecimento técnico. Imagina esse tipo de conhecimento. O profissional da saúde sempre fala que é muito melhor prevenir do que remediar, tá? A gente pode aplicar esse ditado aqui, tá? É muito melhor prevenir do que remediar. Você dormir pensando como que vai justificar uma renda, um dinheiro que entrou, um bem que comprou, uma viagem que você quer fazer, dá muito mais trabalho. É muito mais difícil. Como é que você vai justificar isso, né? Você tem que usar de artimanhas para poder justificar que você comprou um carro que vale aí, sei lá, 300, 500 mil reais. Mas, sabe? Então, assim, dá mais trabalho. Então, é mais fácil você se prevenir, fazer a documentação, ter um bom histórico, ter a documentação fiscal,
a documentação de paciente, para que te dê um respaldo. Caso aconteça uma eventualidade de alguma coisa, você se preveniu. Entendeu? Você sai mais barato. Mas, doutora, eu tenho 6 contas. A Receita nunca vai me pegar. Eu transfiro para o filho, para o esposo, para a esposa. O paciente me paga nessa conta, eu compro um pacote de viagem, eu faço um Pix na conta da esposa ou do esposo de 17 mil ali para a viagem. Como que pode? Hoje está tudo interligado, automaticamente o Pix, automaticamente a movimentação e o profissional da saúde achar que uma receita não vai localizar o dinheiro porque aquilo que cai na conta dele no dia, ele transfere para o pai, para a mãe, para o filho. Isso, daí ele faz a declaração de imposto de renda da pessoa física dele, põe a esposa como dependente, o filho como dependente, a mãe, a sogra, tudo no mesmo plano de saúde. Esse dinheiro sai de onde? Esse dinheiro está vinculado aonde? Tá? Então, o que eles precisam entender é que o sigilo fiscal, o sigilo bancário, é entre os particulares. Eu não vou saber da movimentação dele, você não vai saber da movimentação dela. Isso não existe para a Receita Federal. A Receita Federal recebe as informações lá nos cartórios, ela recebe a informação quem nasceu, quem morreu, quem separou, quem vendeu o imóvel, quem doou o imóvel, né? Quem transferiu o imóvel. O Detran, a mesma coisa com diz respeito a veículos. Os bancos, a mesma coisa quando diz respeito a financiamentos e movimentações bancárias. Então, assim, não existe nenhum tipo de sigilo para a Receita Federal. Esse sigilo é entre os particulares. Entre você e a Receita Federal, está tudo lá. A Receita Federal, mesmo que você não informe, se você comprar qualquer produto com nota fiscal para a tua pessoa jurídica, o fornecedor ele vai fornecer a nota e vai colocar o seu nome na nota fiscal e o seu CNPJ. Essas notas fiscais de coisas que você comprou, adquiriu, elas são informadas lá no SPED. São as notas de entrada. As notas que você emite, as chamadas notas de saída. Então, quando você faz as notas, emite as notas fiscais e emitiu 40 mil de nota fiscal, mas a Receita recebeu lá no SPED a informação de que aquele CNPJ que emitiu 40 mil de nota fiscal adquiriu produtos e serviços no mesmo período de 120 mil, alguma coisa está errada? Porque se ela faturou 40, ela tem 120 mil aonde para gastar no mesmo período? É onde entra novamente. Receita, estou aqui. Tá? Então, essas inconsistências é que fazem demonstrar a existência de uma sonegação. Tipo um rastreio mesmo. Tá? Então, a gente tem que entender. Mas passei para o meu filho, para minha sogra, para minha esposa. Não tem. A tua esposa, às vezes, tem uma conta bancária, uma conta conjunta, né? Viajou junto, emitiu os mesmos bilhetes, pagou no mesmo cartão de crédito. E o Banco Central, ele informa quantas contas aquele CNPJ tem. Quantas contas o CPF tem. Uma outra dúvida. Eu vou receber tudo em dinheiro. Eu vou ser esperto. Agora eu acho que a Receita não me pega. Eu vou receber tudo em dinheiro, eu vou lá e pago a minha fatura do cartão de 15, 16 mil. Eu vou receber do meu paciente tudo em dinheiro, vou lá e faço um depósito. A mesma lógica. É faturamento. Como que entrou esse valor na conta, esse depósito? Ele veio de onde? E ele justifica quando ou como? Quando Ele cai na malha. Entendi. Que daí a probabilidade se torna maior. Quando ele cai na malha fina. Puxa, quantos anos, doutora? 5 anos. A partir do início da instauração do processo administrativo, 5 anos anteriores. Se esse processo levar 1, 2, 3 anos, ela pode pegar esse período
também do processo. Então, são 5 anos a partir da data que iniciou o processo administrativo para trás. Se eu sou sócio em mais de uma clínica e automaticamente eu caio numa fiscalização, existe uma probabilidade de uma fiscalização maior nos outros CNPJ? Como que funciona mais ou menos isso? Porque o que a gente vê muito? Fechou a empresa e ainda ocorre uma fiscalização. Ele caiu, o sócio tira ele de uma sociedade. Vamos pensar numa hipótese, porque tem muitos profissionais da saúde que têm 2 clínicas, 3, 4, 10. Quando acontece uma fiscalização ali da pessoa física ou da pessoa jurídica e eu sou sócio em mais de uma empresa, o que a probabilidade dessa fiscalização nessas outras empresas acontece, não acontece? Qual que é a probabilidade? Vai depender muito do contrato social de cada clínica, tá? Se esse sócio tem poder de gestão nas outras clínicas, a probabilidade de abrir procedimento nas demais é grande. Porque se ele faz a gestão assim aqui, ele pode fazer gestão assim nas outras também, né? Então, isso faz com que amplie esse leque de fiscalização, tá? Não é uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, é uma possibilidade. Vai depender muito do auditor, vai depender muito do que ele vai levantar de informação e da relevância dessas informações. Porque aquilo que tu falou se torna uma lógica. Se ele age dessa forma aqui... Então, se ele tem poder de gestão, a chance de abrir é grande. Se ele é apenas um sócio, um cotista lá, aí não, o risco diminui. Porém, não tem nada que impeça. Não existe algo certo. Não, porque depende da situação que ocorreu. Tem algo, Renata, que tu queira falar, que você vê no dia a dia? Tem algum cliente que tu lembra? Alguma necessidade para estar comentando também referente ao profissional ali? O que você vê muito, te procura e não fecha um contrato, te procura e muitas vezes demora um pouquinho. Quero primeiro, porque acontece muito isso. Primeiro eu quero ver o comercial, depois eu acredito que é o jurídico, e hoje não é mais assim, é um combo, né? Profissional da saúde, você precisa fechar um combo, um serviço como completo ali para você ficar mesmo blindado, seguro. O que você vê ali também no dia a dia que é algo... da onde que o profissional está tirando aquilo? Eu acho que primeiramente tem que mudar a mentalidade, porque às vezes eles vêm para a contabilidade, isso vai ser um custo para minha empresa, é uma despesa. Mas pensando a longo prazo, é um investimento, porque você está evitando processos, você está fazendo um planejamento para ter crédito. Então, ao invés de pensar assim, eu vou ter que tirar isso, é uma despesa da minha empresa, por que não colocar, como que você forma o preço do seu serviço? Você não forma o preço do seu serviço adicionando ali o que você tem de custo? Qual a máquina que eu vou utilizar, quais os suplementos que eu vou utilizar para poder prestar esse serviço. Então, o serviço de contabilidade, ele também é um investimento, então ele tem que ser agregado dentro do preço. Então, tem que ter todo esse planejamento, formar o preço da forma correta. Formando o preço da forma correta, você vai repassar essas despesas para o consumidor final. Então, ao invés de ser uma despesa, vai ser um investimento para sua empresa a longo prazo. Não só o serviço de contabilidade, quanto o serviço jurídico, quanto o serviço comercial. Então, tem que mudar a visão de como ver essa prestação de serviço, e não como um serviço obrigatório. Eu tenho que ter esse serviço porque eu sou obrigado a declarar para a Receita. Não. É um serviço parceiro para a gente caminhar e crescer de uma forma saudável, né? Cuidar da saúde financeira do seu negócio também, né? Não só a saúde do seu paciente. Uma coisa bastante importante que a gente tem que deixar para eles é que muitos também já têm CNPJ, muitos já têm um enquadramento fiscal e muitos, se tiver um planejamento nesse momento, pode, inclusive, recuperar o que pagou a maior durante os 5 anos. Como atrás, doutora? Então, quando você, dentro da situação posta hoje da clínica, pode acontecer da clínica já ter condições de buscar o benefício fiscal. O que ele precisa, hoje, o profissional que está nos assistindo, para verificar isso? São várias situações que precisam ser verificadas e constatadas.
Mas para ele poder buscar esse benefício, parte do princípio inicialmente que ele tenha que ser lucro presumido em termos fiscais, né? Ter a pessoa constituída, pessoa jurídica constituída regularmente, funcionando com seus alvarás e toda a documentação correta, né? A partir daí, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada das notas fiscais emitidas, dos seus contratos, contrato social, registro desse contrato social, objeto, atividades, os alvarás, né? A gente é um conjunto de informações, mas pode ser que, se ela preencher aqueles requisitos, ela pode, dali para trás, 5 anos, buscar tudo que pagou a maior. Então, vamos dizer que ela venha pagando lá 14,5% de imposto de 5 anos para trás e fatura aí R$50 mil por mês. Ao final de 5 anos, ela pagou aproximadamente 350 mil a mais de imposto. Então, se existir uma certa organização, uma série das clínicas que já estão em atividade, pode haver a possibilidade de um enquadramento imediato delas num benefício fiscal voltado para os profissionais da saúde, aonde ela pode buscar o que ela pagou maior de volta. Né? Dos 5 anos anteriores. Então, isso dá uma grana muito Então, boa. assim, ela vai ter o benefício dali em diante, mas ela também pode recuperar o que ela pagou a maior nos últimos 5 anos. Como se entrasse com uma ação administrativa. Na verdade, é mais ação judicial. Entendi. Tá? A gente, na esfera administrativa, a receita é muito complexa, ela tem vários entraves pelo não deferimento do benefício, então a gente faz via judicial porque tem um resultado mais efetivo, mais rápido, né? E é só via judicial que você consegue receber em dinheiro novamente. Se você faz o processo administrativo, você vai compensar. A Receita não te dá dinheiro de volta. Ela só te dá o dinheiro de volta se você fizer o processo judiciário. Porém, se é uma clínica profissional da saúde, se você possui uma clínica que fatura para cima de 50 mil, está no presumido, possivelmente se tu está pagando para cima de 14% ali de imposto, a probabilidade é muito grande dele conseguir esse enquadramento. A clínica precisa estar no lucro presumido, não tem limite de faturamento. Eu dei um exemplo de 50 mil, que se ele fatura 50 mil por mês, ao final de 5 anos, ele pagou 350 mil a mais, aproximadamente, de imposto, e ele pode buscar isso de volta, tá? Mas no lucro presumido, ele pode faturar 10, 100, 200, não tem limite. Que ele já tem o direito. O direito é garantido a ele de acordo com a atividade que ele exerce. Tá? Por isso que depende da análise de contrato social, de alvarás, de enquadramento fiscal, das notas fiscais. No seu dia a dia, tem algo que tu queira trazer que é muito fora da realidade ou que está acontecendo no mercado atualmente que você vê não vai funcionar dessa forma, ou tu tá viajando o profissional da saúde na maionese mesmo, tem algo que tu queira trazer como... Porque às vezes quem está nos assistindo, eu penso dessa forma, ou eu estou agindo dessa forma, ou eu aprendi dessa forma, o jeitinho mais fácil, que tu queira trazer na sua vivência na parte jurídica, tanto no segmento médico quanto odontológico, na parte de laboratório também. Eu sempre falo que o profissional da saúde, ele precisa ter o foco na profissão dele, né? E ele tem que ter o conforto para ele poder trabalhar bem. E esse conforto vai ser dado com profissionais de excelência atrás dele, né? Não dá para ele fazer gestão, administrar RH, contratar, fazer funcionário, fazer contrato de prestação de serviço, fazer termo de consentimento, informação, trabalhar com os dados do paciente, se incomodar com arquivamentos de prontuário médico, documentos médicos. O profissional tem que estar fazendo
a atividade dele, o procedimento para qual ele estudou. Só que no mesmo nível, no mesmo patamar que ele está, ele tem que ter profissionais qualificados atrás dele. Não dá para fazer um prontuário médico no papel de pão. Que é muito comum. Não dá para administrar uma clínica e esperar que essa clínica cresça, esse negócio dele cresça, fazendo as coisas de maneira informal, né? A gente viu aqui vários exemplos. É mais fácil, é mais barato você prevenir do que você remediar. Perfeito. E aí nós temos a solução completa para você que é profissional, que possui uma clínica, um consultório, você que está atuando no segmento da saúde, equipe comercial. Conseguimos trazer o paciente para você vender, ganhar dinheiro, tanto da forma de WhatsApp, na forma de torpedo que nós enviamos para o seu paciente, futuro paciente. Nós temos um extrator de leads hoje via Facebook, via Instagram, que nós conseguimos localizar as pessoas que moram ali perto da sua clínica para realizar a compra do seu tratamento. Temos também hoje a parte de ligação. Então, você que é profissional, você pode estar gravando um áudio que a gente dispara tanto para o seu banco de dados quanto para os futuros pacientes, para estar atendendo mesmo ali na tua clínica, tanto o banco de dados, indicação, os futuros pacientes, toda a parte jurídica na nossa consultoria e na nossa mentoria, contratos, prontuários, enquadramento, regra, suporte ali do que o paciente falou, o que o paciente não falou, toda a parte contábil, da parte ali fiscal mesmo, do extrato fiscal, abertura de CNPJ, vai para o simples, vai para o presumido. Isso que é muito bacana, é isso que é muito satisfatório com os nossos clientes, porque encontra em um único local, em um único lugar, assessoria comercial, assessoria jurídica, assessoria contábil. Mais alguma coisa que vocês queiram trazer? Eu acho que é importante a gente falar também que muitos profissionais, eles depositam a sua confiança jurídica, principalmente, numa apólice de seguro de responsabilidade civil. Tá? Essa confiança toda, ela é muito, vamos dizer assim, muito frágil, tá? Porque quando você contrata um seguro e que você é acionado judicialmente e você, de cara, já apresenta a apólice de seguro, a seguradora te oferece um advogado para fazer a sua defesa, você nunca viu esse profissional não te conhece, ele não sabe quem é você dentro do seu mercado de trabalho, dentro da sua sociedade, né? Ele é um profissional que faz advocacia de massa, defesas que todo dano moral para ele é a mesma coisa, todo dano material é a mesma coisa, todo dano estético é a mesma coisa. Então, você acaba sendo pré-julgado quando você apresenta um seguro antes de discutir se você realmente tem culpa ou não, se você tem responsabilidade sobre aquele dano ou não. Então, vale lembrá-los de que um seguro de responsabilidade civil não é suficiente a trazer para ele o conforto profissional. Talvez possa trazer um conforto material na hora de desembolsar alguma indenização, mas o profissional não, porque se ele tiver um desembolso a título de indenização, ele já teve um dano profissional muito grande. E isso precisa ser muito bem cuidado, muito bem tratado, porque um profissional com uma mácula, né, de uma negligência, de uma imprudência, de uma ação desse calibre, vamos dizer assim, é uma coisa que mancha aquele profissional e que, às vezes, até acaba trazendo um prejuízo e uma consequência para ele no mercado dele que a seguradora lá em cima não faz diferença nenhuma. Para ela importa pagar o menor valor de indenização.
E aqui ele tem completo, né? Sim, aqui ele vai ter uma advocacia, um atendimento jurídico voltado para o caso dele. Vamos chamar de uma assessoria, assim, quase que artesanal, né? É uma coisa voltada para o caso dele, para o profissional que ele é, para a pessoa dele, né? O seguro não está excluído, tá? O seguro ele vai continuar tendo seu valor, mas a defesa dele, a assessoria dele é voltada para os interesses dele, não para os interesses da seguradora. Mais alguma coisa? Não, acho que já. Eu acredito que é isso, né? De primeiro momento, nós voltamos novamente, trazendo outros conteúdos enriquecedor, né? Tem várias abas que nós podemos trabalhar com inúmeras, né? Com ali o profissional. O que vale ressaltar é que aqui tem a solução. O que vale ressaltar é que aqui o investimento tem um retorno, que aqui tem um custo-benefício por tempo de mercado, por vários clientes atendidos, os estados atendidos. Então não tem quanto vale a tua paz, né? Quanto vale o seu sossego? Quanto vale você deitar na cama e estar tranquilo? Quanto vale você movimentar e ter uma certeza que em nenhum momento ali tu vai estar sendo prejudicado? É isso que nós oferecemos todos os dias para os nossos clientes. Essa solução, essa segurança, essa confiança até dele com o paciente dele. Então é isso, a gente volta trazendo outros temas totalmente relevantes como esse, tanto na parte jurídica, na parte fiscal, na parte comercial, e conte conosco, né? Muito obrigado, tá, doutora Juliana? Muito obrigado, Renata, e muito obrigado pelo seu tempo, você profissional da saúde que nos assistiu até agora.